Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês, eu sou João Paulo Fonseca. Estamos aqui para mais um vídeo comparativo. Esse vídeo veio de uma sugestão do nosso inscrito Isaías. Ele nos sugeriu fazer essa comparação entre a Bíblia Sagrada Edição Pastoral e a Nova Bíblia Pastoral, tá? São Bíblias que, olha só, as capas são bem parecidas, o tamanho é bem parecido, mas nós vamos entender que são Bíblias diferentes, tá? São traduções diferentes, embora a gente tenha a Bíblia Sagrada, edição pastoral, e a Nova Bíblia Pastoral, muitos acham que seria a mesma, uma atualização, a gente vai entender que são Bíblias diferentes, tá bom? Então, eu quero trazer para vocês essa comparação para vocês conhecerem os dois materiais aí e na hora de comprar, né? São duas traduções. Na hora de comprar, vocês talvez aí vão se decidir entre uma ou outra, mas o interessante é mostrar as duas aí, o que cada uma trabalha para vocês. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Gente, é muito importante você curtir, deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, é muito bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Então vamos deixar de conversa, vamos avaliar, fazer uma comparação entre essas duas Bíblias, que são Bíblias aí publicadas pela Paulus, a editora Paulus, que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Bom, em termos de materiais, tá? O material da capa, da folha, são muito parecidos, tá? É um material, uma capa flexível, né? Como se fosse um brochura, tá? Tem aqui uma capinha plástica, né, de silicone para estar protegendo a Bíblia, mas o material é o mesmo. Material de folha, a capa, olha só. O material é o mesmo, tá, pessoal? Então aqui a gente já tem essa semelhança. Questão de grossura, olha só, muito parecido. A diferença é que a Nova Bíblia Pastoral tem essas marcações aqui que são como se fossem índices laterais, tá? Já a Pastoral não tem. Então ambas publicadas pela Paulus, capa azul, né, com detalhes aqui amarelos. Vamos então deixar de conversa e vamos ver o conteúdo dessas Bíblias. Vamos começar pela Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Eu comprei recentemente, tá? Praticamente não usei muito, eu comprei mais para conhecer a tradução. Então aqui a gente tem alguns mapas, Salmos em Nossa Oração, uma parte aqui bem interessante. Essa primeira parte usa uma folha assim meio papel cartão, uma folha mais dura. E aqui nós temos uma lista de impressões dessa Bíblia. A primeira impressão é de 1990. Então essa Bíblia, a primeira edição dela é de 1990. E a última impressão de número 91, julho de 2013. Tá? Foi a última impressão dessa Bíblia. Inclusive essa que eu tenho é de 2013. Tá bom? Então é uma Bíblia que foi traduzida em 1990. Qual é o método, né? Conservaram a fidelidade aos textos originais, procurando traduzir em linguagem corrente, evitando construções rebuscadas e palavras de uso menos comum. Lembrando, pessoal, que essa Bíblia ela é publicada, né? Na verdade, ela foi, que é a última edição aí de 2013, né? Ela foi publicada pela Paulus, tá? Editora Paulus é uma Bíblia católica. Então aqui a gente tem abreviaturas dos livros, né? A gente tem uma leitura da Bíblia, um estudo interessante. A gente tem aqui uma introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco, introdução a Gênesis, e aí entramos no texto bíblico, tá? Texto com uma letra muito confortável, como vocês já percebem. A letra é muito confortável. A gente tem aqui o subtítulo num tamanho bem grande, e alguns temas aqui abaixo. Essa Bíblia vai ter o texto corrido e abaixo a gente tem algumas notas de rodapé. Tá? É uma Bíblia de estudo, por incrível que pareça. É uma Bíblia que tem notas de estudo, como vocês já perceberam. Tá?
Mas não é nada, não são estudos aprofundados, não são estudos que se aprofundam no texto. São notas explicativas para você entender um pouquinho aí do que está sendo falado. Ao longo do texto vocês encontram mapas, tá? Vocês encontram alguns recursos interessantes, tá bom? Lembrando que é uma Bíblia, como eu disse, católica, então aqui vocês vão encontrar os livros que os católicos chamam de deuterocanônicos. Aqui a gente tem um índice, tá? Com as abreviaturas, então aqui você vai encontrar Baruque, você vai encontrar o livro eclesiástico, Judite, Tobias, Macabeus 1 e Macabeus 2, no caso do Antigo Testamento, tá bom? Já a Bíblia, a nova Bíblia pastoral, né? Deixa eu centralizar aqui para vocês. Isso. Ela é uma Bíblia que a primeira edição é de 2014, a primeira impressão, tá? É de 2014, ou seja, eles pararam de imprimir, vamos dizer assim, ou de editar a edição pastoral e agora a nova Bíblia pastoral. Não tem informação se a Paulus deu prosseguimento a uma outra impressão na Bíblia edição pastoral. Não tem essa informação. Mas a nova Bíblia pastoral, a primeira edição é de 2014, tá bom? E aqui de cara a gente tem a ficha catalográfica da tradução. A gente tem aqui, inclusive, os tradutores, né? Tudo bonitinho. E a gente tem uma informação que é bem relevante. Mais de 20 anos após a publicação da Bíblia Sagrada Edição Pastoral, a Paulus Editora apresenta ao público uma nova edição denominada simplesmente Nova Bíblia Pastoral. Não se trata de uma simples revisão da Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Temos aqui uma nova edição, uma nova tradução com notas e traduções e introduções que procuram responder ao caminho percorrido pelas comunidades nas últimas décadas. De fato, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, a Sagrada Escritura veio recuperando sua importância e lugar na caminhada de fé. Então, esta aqui é uma nova tradução e uma nova Bíblia, tá? Eles colocaram a nova Bíblia Pastoral como nome dela porque ela na verdade é uma Bíblia que deu sequência à edição pastoral. Então essa aqui é a nova Bíblia pastoral. Olha só, aqui a gente tem uma introdução à formação do Antigo Testamento, já é bem mais completa que na Bíblia pastoral. A gente tem uma introdução ao Pentateuco, uma introdução a Gênesis, e aí entramos no texto bíblico. E a gente já vai fazer uma comparação bem rápida para saber se é a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui Gênesis capítulo 1 e vamos pegar as notas de estudo, as notas de rodapé. Deixa eu só achar, vamos lá. Gênesis 1, versículo de número 1. No princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas Deus chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 1, na nova Bíblia pastoral. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio. Então já tem uma diferença aqui, né? Lá na Bíblia edição pastoral, a terra estava sem forma e vazia. Aqui a terra era um caos vazio. A escuridão cobria até as profundezas e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. A luz Deus chamou dia, a escuridão chamou noite. Veio o entardecer e veio o amanhecer, foi o primeiro dia. Completamente diferente, né? Não é a mesma coisa. Olha só o comentário de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 na Bíblia pastoral. Vamos lá. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no templo do exílio na Babilônia e procura salientar vários pontos. Primeiro, que existe um único Deus vivo e criador. Segundo, que a natureza não é divina nem está povoada por outras divindades. Terceiro, que o ponto mais alto da criação é a humanidade, homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá. Vamos lá para a nova Bíblia pastoral. Narrativas das origens do mundo, da vida e dos diversos povos e culturas.
são releituras da mitologia assírio-babilônia, provavelmente realizadas pelas redações exílicas e pós-exílicas do livro de Gênesis. Duas narrativas da criação das épocas e contextos diferentes abrem a Bíblia. Nelas, a verdade não está nos detalhes, mas na função que exerce sobre a vida dos povos que as narram. Então aqui tem todo um desenvolvimento, então as notas também são diferentes, tá bom? Então aqui vocês já percebem que há diferença no texto bíblico. Vamos lá agora, passando aqui, essa aqui é a Bíblia edição pastoral, tá, pessoal? É a edição antiga. Então olha só, a gente tem os livros deuterocanônicos, porque é uma Bíblia católica. Então, por exemplo, a gente tem aqui o livro de Eclesiástico, a gente tem o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha só, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus, né? Então, estão todos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisinha entre o Antigo e o Novo Testamento. Então aqui tem uma introdução ao Novo Testamento, Palestina no tempo de Jesus, tem um estudo muito legal nessa Bíblia edição pastoral. E aí entramos no Evangelho segundo São Mateus, e aqui a gente tem todo o desenvolvimento. O tamanho da letra é igual. A diagramação das letras também são bem parecidas, né? A diagramação da página. A diferença é que a nova Bíblia pastoral tem aqui esse índice lateral, tá? E as notas de estudo da nova Bíblia pastoral são menores, tá? Vamos fazer uma comparação de texto e notas de estudo lá em João capítulo 1. Vamos lá para João capítulo 1. Então, Mateus, Lucas e João. Bom, aqui estou com a... Vamos primeiro na Bíblia pastoral. Então vamos lá. Lucas 24. Vamos ver se tem alguma coisa aqui antes do Novo Testamento, na Bíblia edição pastoral. Então, tem um estudo até parecido, tá? Olha só, o Novo Testamento, a Palestina nos tempos de Jesus. Então, tem um estudo muito parecido, né? E aí, a gente entra aqui no texto. João capítulo 1, versículo de número 1. No começo, a palavra... Essa aqui é a Bíblia edição pastoral, tá, pessoal? No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Aqui tem uma nota de comentário. O prólogo de João lembra a introdução de Gênesis. No começo, antes da criação, o Filho de Deus já existia. Voltado para o Pai, estava em Deus, como a expressão de Deus de Deus eterno e invisível. Filho é a imagem do Pai, o Pai se vê totalmente no Filho, ambos eternos. Diálogo e mútua comunicação. A palavra é a sabedoria de Deus e tem toda uma explicação, tá? Vamos lá para João capítulo 1, na nova Bíblia pastoral. Tá bom? No princípio existia a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Na tradução da edição pastoral diz que a palavra estava voltada para Deus. Na nova Bíblia pastoral, a palavra estava junto de Deus. Então a gente tem uma nota. O quarto evangelho começa apresentando Jesus de maneira semelhante e ao mesmo tempo diferente do que se pode ler em livros como Provérbios, Eclesiástico, enquanto a sabedoria de Deus existia antes de tudo e atuou de forma decisiva para que a criação surgisse, depois se manifestou de maneira central na lei de Moisés. Aqui vemos que a palavra divina, a expressão da sua sabedoria, existia junto de Deus e tudo o que existe se deve à sua ação. Então tem uma explicação concernente a isso, tá bom? Então vocês percebem que são Bíblias diferentes que trabalham. Os recursos, pessoal, são muito parecidos. Uma novidade da nova Bíblia pastoral é que ela traz na introdução a cada livro ilustrações. Não sei se vocês percebem. A Bíblia edição pastoral antiga não traz, tá? Mas de um modo geral, a diagramação é muito parecida, né? Até no texto bíblico, né? Diferença que no caso da Bíblia pastoral, que é essa que está aqui, ela não traz o subtítulo de forma destacada, né? Já na nova Bíblia pastoral está bem destacado, né? Então, vamos ver aqui no finalzinho, a gente chega em Apocalipse, capítulo 22. Então, no final a gente tem algumas datas importantes, textos bíblicos para o ano litúrgico.
Salmos em Nossa Oração, uns mapas aqui no final também, né? Então, olha só, acabamento cristal. Então, aqui é a nova Bíblia Pastoral. Já a Bíblia Pastoral, vamos para o final dela aqui para a gente ver. Apocalipse, capítulo 22. Tem datas importantes também, textos bíblicos para o ano litúrgico, rito da missa, olha só, tem aqui algo diferente, né? Tudo que acontece na liturgia de uma missa, né? E aí no final, passagens paralelas dos evangelhos, então ela tem alguns recursos a mais, e aí aqueles mapas, e aí encerramos o conteúdo, tá? Então, a gente quis apresentar, fazer a comparação, a gente não vai entrar em abordagem teológica, nada assim muito aprofundado. O que eu quis mostrar apenas foi as semelhanças e diferenças da Bíblia Sagrada Edição Pastoral e da Nova Bíblia Pastoral. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Isaías, foi para você, viu? Deus abençoe. Agradeço aí ao Isaías pela sugestão e por ter nos dado essa dica aí de fazer a comparação entre essas duas Bíblias, tá bom? Então até um próximo vídeo, se Deus assim quiser.